Boa tarde! Hoje a gente vai falar sobre chuva ácida e o nosso grupo é composto por Bianca Gaber, Emanuele, Klaus e Maria Luísa. Bom, chuva ácida é um termo amplo que descreve as diversas formas pelas quais os ácidos saem da atmosfera. É a precipitação com a presença de ácido sulfúrico, ácido nítrico e nitroso, resultantes de reações químicas que ocorrem na atmosfera. Tecnicamente, é denominada chuva ácida toda chuva que adquire pH menor que 4,5, e cientificamente, a chuva ácida é chamada de deposição de ácido e pode ocorrer nas formas seca e úmida. E como a chuva ácida ocorre? Bom, os óxidos de enxofre e de nitrogênio são os principais componentes da chuva ácida. Esses compostos são liberados na atmosfera através da queima de combustíveis fósseis. Ao reagirem com as gotas de água da atmosfera, eles formam o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Juntos, esses dois ácidos provocam um aumento da acidez da água da chuva. As atividades humanas são as principais causas da chuva ácida, principalmente através da combustão dos combustíveis fósseis nas indústrias e nos automóveis, sem contar também a pecuária que emite muitos gases poluentes. Além disso, as chuvas ácidas podem ocorrer por causas naturais, através dos gases liberados de erupções vulcânicas e de processos biológicos que ocorrem no oceano, solo e pântanos, que produzem e liberam gases que afetam a acidez. Geralmente, as chuvas ácidas se formam em grandes altitudes, em áreas da atmosfera que ocorrem o contato e reação entre a água e os óxidos, formando uma solução de ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Um grande problema da chuva ácida é que ela demora a se formar. Assim, principalmente com o auxílio do vento, ela pode ocorrer em uma área muito distante da sua área de formação, sendo considerada então um problema internacional que afeta diversas regiões. As chuvas ácidas carregam elementos químicos prejudiciais à saúde dos seres vivos e, quando ocorrem, não afetam apenas a atmosfera e a superfície terrestre, mas também as águas subterrâneas e o solo. Ela é capaz de afetar um ecossistema, pois pode estragar as plantas que serviriam de alimento para os animais, prejudicando toda a cadeia alimentar local. Além disso, pode afetar a agricultura, correndo a plantação e até mesmo o solo de plantio. Para nós, as chuvas ácidas podem causar problemas oculares, como conjuntivite, e problemas respiratórios, como asma, bronquite e enfisema pulmonar. Ela também é capaz de corroer objetos, como patrimônios materiais e carros, causando um enferrujamento deles. Agora eu vou explicar um pouco das equações que estão envolvidas na chuva ácida. Principalmente os carros e as indústrias lançam diversos gases na atmosfera. O NO2, dióxido de nitrogênio, SO2, dióxido de enxofre e o SO3, trióxido de enxofre. Mas como esses gases são produzidos? Eles são produzidos através da reação do enxofre, do dióxido de enxofre e do dinitrogênio com o oxigênio, que formam o dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Esses gases em contato com a água formam diversos ácidos, como por exemplo o ácido nítrico, que é formado através do dióxido de nitrogênio com a água, o ácido sulfuroso, que é o dióxido de enxofre com a água, e o ácido sulfúrico, que é o trióxido de enxofre em contato com a água. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os locais afetados. A chuva ácida, como fenômeno causado pela poluição do ar, ocorre em larga escala em regiões industrializadas e com grande fluxo de automóveis, pois são esses propulsores da queima de combustíveis fósseis. As maiores ocorrências estão no hemisfério norte, por ser uma área bem industrializada e conter nos Estados Unidos, Canadá, alguns países asiáticos, além da maioria dos países europeus. Alguns países asiáticos, com o avanço industrial, se tornaram extremamente dependentes da queima de combustíveis fósseis, como carvão, para suas indústrias, liberando cerca de 34 milhões de toneladas de dióxido de enxofre por ano. Vale destacar também que esse fenômeno não ocorre necessariamente nos locais em que os poluentes são emitidos. Isso se dá devido às correntes atmosféricas que podem deslocar as nuvens para outros locais. Aqui temos um mapa que demonstra essas ocorrências. Podemos ver que realmente a maioria delas está no hemisfério norte e concentradas principalmente nos Estados Unidos, parte da Europa e também nos países asiáticos, onde a incidência de indústrias, automóveis é bem maior. No Brasil, a chuva ácida ocorre principalmente nas metrópoles, porém, por muitas vezes não apresenta efeitos imediatos, portanto, passando despercebida pela população. Foram registradas algumas ocorrências na região carbonífera de Santa Catarina, nos polos industriais de São Paulo e Minas Gerais e no polo petroquímico da cidade de Camaçari, na Bahia.
Outro caso que ficou um pouco mais conhecido foi na cidade de Cubatão, em São Paulo, onde ocorreu um vazamento de dióxido de enxofre em uma empresa local. Aqui temos uma imagem da vegetação desse local após a ocorrência dessa chuva. Existem algumas ações que podem ser adotadas para diminuir esse fenômeno, como filtrar e desintoxicar a água utilizada pelas fábricas, bem como diminuir a emissão de seus gases poluentes, diminuir o consumo energético e favorecer a geração de energias limpas, em detrimento com aquelas provenientes de combustíveis fósseis, plantar árvores para que absorvam ar poluído, a conscientização da população é muito importante, e fomentar o uso de carros elétricos e outros veículos não poluentes, como a bicicleta, bem como o uso de transportes públicos. Para a simulação da chuva ácida, nós utilizamos 1/4 de repolho, amônia, enxofre em pó, arame, pétalas de flor, uma fonte de fogo, cola epóxi, colher de sopa e um pote de vidro de 500 ml com tampa de metal. Primeiramente, nós fizemos 2 furos na tampa de metal do pote, um para o arame prender a flor e o outro para a colher que segura o enxofre em pó. Colamos esses 2 objetos com a cola epóxi. Após isso, nós cortamos 1/4 de repolho e o batemos no liquidificador com 1 litro de água filtrada. Coamos o suco de repolho e colocamos cerca de 2 dedos no pote de vidro. Depois, acrescentamos 2 gotas de amônia. Nessa hora, percebemos que a cor do suco de repolho deixou de ser roxa e passou a ser azul. Essa mudança ocorreu pois o suco de repolho é um indicador ácido-base. Dessa maneira, sua coloração varia conforme sua acidez. No início do experimento, o pH do suco era cerca de 7. Após a adição da amônia, uma base fraca, o pH passou para cerca de 8, consequentemente alterando a sua cor. Como já explicado nas fórmulas anteriores, o dióxido de enxofre reage com o oxigênio e a água presentes no pote, formando assim o ácido sulfúrico, portanto, deixando o ambiente cada vez mais ácido. Podemos notar a mudança de cor do suco de repolho para rosa, o que é um sinal claro da acidez do ambiente, o que também causou o desbotamento da cor da flor, mostrando como a chuva ácida age sobre a natureza. Aqui nessa parte do experimento, colocamos uma flor com uma cor forte no gancho, como forma de representar a vegetação, a qual é bastante atingida pelo fenômeno da chuva ácida. Ao lado, colocamos um pouco de enxofre na colher e aquecemos com uma fonte de calor, até o mesmo começar a entrar em combustão e liberar o gás chamado dióxido de enxofre. Quando ele começa a entrar em combustão, nós enroscamos a tampa de volta no pote de vidro e após alguns minutos já podemos ver o fenômeno acontecendo.